Carta aos Efésios. A Carta aos Efésios é uma carta circular dirigida aos cristãos da Ásia Menor, hoje Turquia, província romana que tinha a cidade de Éfeso como capital. O caráter circular da carta confirma-se pelo fato de a menção a Éfeso em Éfeso 1:1 falar em muitos manuscritos de carta. Ela só tem a forma, o conteúdo de uma homilia. A comparação com a carta aos Colossenses, que se destinava a diversas igrejas, mostra que o autor se inspirou nessa carta e a transformou numa homilia destinada a um público mais amplo. Conferir na introdução aos Colossenses. Vejamos uma síntese da carta aos Efésios. Do capítulo 2, fala, ou retrata a saudação. Paulo faz uma saudação, do capítulo 1, de 1 a 2. Do capítulo 3, depois também capítulo 3, 21, vai falar sobre a doutrina, então a parte doutrinal. Ação de graças e hino, é o ministério da vida nova e da unidade em Cristo, e o ministério de Paulo. Capítulo 4, 1, depois do capítulo 6, 20, faz uma exortação à vida cristã na prática e à militância. O capítulo 6, 21 a 23, é a conclusão. Vejamos agora o conteúdo geral da carta aos Efésios. Primeiro, a primeira parte é marcada pelo louvor a Deus. Conferir capítulo 1, 3. E a prece de intercessão. Conferir capítulo 1, 16. Também capítulo 3, 1, depois o versículo 14 do capítulo 3 também. Termina com uma doxologia litúrgica, conferir capítulo 3, 21. O tema central é a igreja que tem Cristo por cabeça. Deus elegeu a igreja desde antes dos tempos, convocando-a para ser seu povo. Igreja igual a eclesia, que é igual a convocação ou congregação, como se chamava a Assembleia de Israel no deserto. Conferir capítulo 1. Pelo batismo, os fiéis são arrebatados do poder das trevas e unidos a Cristo. Conferir capítulo 2, 1, 10. Nasceu um novo gênero humano, no qual ficou superada a oposição entre judeu e pagão, na paz fundada por Cristo. Eliminada a obrigatoriedade da lei judaica para a salvação. Conferir capítulo 2, 11, 22. Paulo foi um instrumento de Deus para construir a igreja de todos os povos. Conferir capítulo 3. No ponto 2, a segunda parte é mais prática, importa conservar a unidade e ativar todos os serviços na igreja. Conferir capítulo 4, de 1 a 6. Os fiéis são chamados a vencer o homem velho, presa do pecado, para realizar uma vida nova, iluminada por Cristo. Conferir capítulo 4, 17, depois capítulo 5, 20. Esta vida nova atua, em primeiro lugar, na família e no matrimônio. Conferir capítulo 5, 21 e também capítulo 6, 9. E a partir daí, para encerrar a carta, o autor evoca a imagem do militante de Cristo. Conferir capítulo 6, 10, 20. Agora passamos para os pontos, ou seja, os temas específicos da carta aos Efésios. Quem lê a carta aos Efésios deve levar em conta os outros escritos do Novo Testamento, para que não se tenha uma imagem unilateral de Jesus Cristo. O Cristo da fé apresentado em Efésio deve ser ligado ao Jesus da história, evocado pelos evangelhos. Posto isso, a carta desdobra um pensamento de grande riqueza e profundidade. Insiste no mistério, realidade escondida, do senhorio e presença gloriosa de Cristo, resposta às incertezas suscitadas pela demora da parousia, volta de Cristo. No ponto 1 do temas específicos da carta aos Efésios, o Cristo glorioso, cósmico e eclesial, a morte e ressurreição de Jesus não são mais entendidas como primeira etapa de sua nova
vinda para firmar seu reino messiânico. Conferir Atos dos Apóstolos 1:6. Seu reino já existe na sua glória, que se expande sobre o universo. Ele está no meio de nós, na vida cristã que vivemos agora. Daí o caráter eclesial deste Cristo. Ele agora, ou seja, ele é a cabeça e nós somos o corpo, através do qual ele está presente no mundo. Ele voltou ao mundo, não como Messias em poder, mas de outra maneira. No ponto 2 dos temas específicos, o mistério de Cristo e a salvação universal. O que a carta aos Efésios, sobretudo no capítulo 3, chama o mistério de Cristo é a visão da salvação universal da humanidade e do cosmos. Mistério não significa segredo, e sim a realidade sagrada que é manifestada ou transmitida. Impressiona-nos a explícita universalidade da carta e da imagem da igreja que ela evoca. Transpira nesta carta o espírito grego universalista, reforçado pelas dimensões mundiais do Império Romano. No ponto 3 dos temas específicos da carta aos Efésios, recapitular, reencabeçar tudo em Cristo. Esta expressão significa escrever novo capítulo, passar a criação a limpo, colocando-a sob a cabeça única que é Cristo. É sob o domínio de Jesus Cristo, Senhor, portanto, observando sua palavra e prática, que o mundo é salvo. No ponto 4 dos temas específicos, igreja e família. Como hoje a preocupação com a solidificação da igreja está no primeiro plano e não admira que o segundo centro de atenção no nível do cotidiano seja a família, pois além de ser a célula fundamental da sociedade daquele tempo, ela é também a primeira igreja, a eclesiola. As comunidades já não se reúnem num lugar qualquer, e a palavra evangélica sobre abandonar casa e família certamente já era considerada como excepcional. O acento posto na igreja se explica também porque a expectativa de uma volta imediata de Cristo enfraqueceu. A igreja deve se preparar para durar alguns séculos a mais. No ponto 5 dos temas específicos da carta aos Efésios, ética para a vida no mundo em vez de parousia já. A demora da volta de Cristo obriga os fiéis a construir uma casa neste mundo. Daí uma preparação moral bastante realista. A instabilidade da família faz também parte do mistério do amor de Cristo. No lugar da exortação a nos prepararmos para o juízo, vem a exortação ao combate militante. Conferir capítulo 6, 10 a 20, em todas as dimensões da vida cristã.